Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 27º domingo do tempo comum, do ano C. Estamos lendo o Evangelho de São Lucas. E nessa ocasião, nós vemos os apóstolos pedirem ao Senhor o aumento da fé. E Jesus olha para eles e diz: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer à amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mostrando assim como a fé, ela tem um poder, uma força no coração daquele que a possui. Vejam só, o que é a fé? Segundo o Papa Bento, a fé é o contrário da idolatria. A idolatria é quando você cria um ídolo, e exatamente porque você é criador desse ídolo, esse ídolo vai fazer tudo aquilo que você quer. Então, no fundo, você projeta um Deus à sua imagem e semelhança. Você faz com que esse ídolo sempre pense do jeito que você pensa, sempre fale aquilo que você quer ouvir, sempre concorde com aquilo que você decide. A coisa é bem sutil. Você projeta essas coisas no ídolo. E cuidado, nós podemos fazer do próprio Jesus um ídolo. A gente tem que tomar cuidado com esse que nós estamos chamando de Jesus, que muitas vezes é criação da minha cabeça. E está, como eu disse, concordando, falando tudo aquilo que eu quero ouvir.
todas as coisas que eu quero que Ele diga. A fé, diz o Papa, é o contrário disso. É você ter essa humildade de se dobrar diante de Deus, da sua palavra, da sua vontade, daquilo que Ele decide para nós. E aqui está o primeiro ensinamento do Evangelho, porque não é possível nós termos fé, não é possível nós aderirmos a essa palavra se nós não somos muito humildes, se nós não compreendemos o nosso nada, se nós não entendemos que a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Deus. Tirar do coração toda a desconfiança que Satanás colocou lá no princípio, no coração de Adão e Eva, e que foi sendo transmitida de geração em geração até nós, degredados filhos de Eva. Existe em nós uma desconfiança em relação a Deus. Muitas vezes nós rezamos para que a vontade de Deus se cumpra, mas com o coração profundamente triste. Porque a vontade de Deus é sempre uma coisa difícil. A vontade de Deus é sempre desafiadora. A vontade de Deus parece sempre ter o formato de cruz. A vontade de Deus vai exigir de mim alguma coisa. E nessa desconfiança, nesse medo, nessa falta de certeza de que Deus é alguém que nos ama, nós acabamos tentando trilhar um outro caminho, que não é o caminho de nosso Senhor. E como eu disse, criamos ídolos, criamos vozes, criamos projetos. E aí a gente se engana pensando que são vozes e projetos que são do próprio Deus, quando na verdade são meus. E é por isso que muitas vezes a nossa vida de fé não vai para frente. Porque a fé, ela é poder de Deus. Agora, se isso que eu acho que estou tendo não é fé, mas você está chamando de fé, claro que isso não vai levar você para lugar nenhum. Isso não tem força de converter ninguém. Isso não tem força para manter ninguém no caminho. Não tem. E por isso, vamos hoje nessa Eucaristia pedir a nosso Senhor que Ele aumente a nossa fé. Pedir ao Senhor que dê a nós essa docilidade de nos dobrar, gente. Nos dobrar diante da vontade dEle. Porque sem isso, nós estaremos por conta própria. E por conta própria nós não vamos muito longe. Nós não conseguimos dar 3 passos sem cair. Sem cair na nossa ignorância, na nossa falta de força, na nossa fraqueza. Peçamos a Deus essa graça. E é claro, o cultivo da fé, ele precisa ser diário. Diário. Nossa alma, ela é um terreno fértil. Né? O que atrapalha muitas vezes a nossa fé? O que atrapalha muitas vezes a nossa fé é que nós ficamos colocando a nossa alma em contato com um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus. Você fica 24 horas por dia pensando nos problemas. Você fica 24 horas por dia pensando no objeto do seu pecado. Você fica enchendo a sua alma de barulho. Você fica permitindo que as sementes do joio encontrem ali espaço dentro de você. E mais ainda, você gasta tempo cultivando essas realidades, meditando, pensando na palavra do mal, nas palavras vazias, com as imagens vazias que muitas vezes experimentamos naquilo que é a nossa vivência diária. O que você está fazendo com isso? Você está fazendo com que a sua alma fique desnutrida. E é claro, rezar, depois de um barulho todo desse, fica uma coisa muito estranha. Você passa o dia inteiro sem pensar em Deus, e quando você vai rezar, que é a hora para pensar em Deus, segundo suas conclusões, você não consegue. Por quê? Porque você vai rezar o que vem de memória e de lembrança? Tudo aquilo que você está experimentando, pensando e vivendo. Aí você vai rezar, aí você reza problema. Você se coloca diante de Deus e o que vem é a imagem do pecado.
Você tenta fixar a sua atenção ali naquilo que você se propôs a fazer e o seu coração fica se desviando, procurando um momento tranquilo, procurando coisas mais fáceis para se fazer. E quando você percebe, você passou 1 hora ali rezando, mas no fundo o seu coração estava disperso, estava longe. E é exatamente isso que não nos sustenta em nada e não nos faz crescer. Sejamos atentos. A nossa vida é uma tarefa. É uma tarefa. E essa tarefa começa com a nossa adesão ao Deus verdadeiro, à sua palavra verdadeira, com tudo aquilo que ela tem de exigente de verdade. Descobri-la, amá-la e procurar no dia a dia corresponder a ela com humildade. Humildade. Façamos esse esforço de nos manter sempre na presença de Deus. Gente, isso aqui é muito forte, né? Jesus diz, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno, nós conseguiríamos mover as amoreiras da nossa vida. Quantos vícios, muitas vezes, fazem parte da sua vida? Quantas realidades e obstáculos se colocam aí entre você e o céu, entre você e a sua conversão? E muitas vezes você está tentando com a sua própria força empurrar esse obstáculo e se desviar dele, e você despreza aquilo que é a palavra do Senhor que diz, se você tivesse fé, com a ajuda que vem do alto, você diria para isso que está atrapalhando a sua vida, sai daqui e vá para o mar, né? O mar é o lugar da perdição, da destruição, da morte, ou seja, é você lançar para a destruição aquilo que está sendo esse obstáculo na sua vida. Pela força que vem do alto, pelo poder da fé, que nos mantém firmes nas nossas decisões. Mas é claro, isso, repito, exercício diário, dia após dia. Então vamos, com esse ensinamento do Senhor, fazer um exame de consciência de como nós estamos vivendo a nossa vida. Porque saber dessas coisas não é o mesmo que viver essas coisas. Sabendo dessas coisas, aí sim, nós somos chamados a traduzir isso em práticas concretas do nosso dia a dia. Que a sua vida esteja de acordo com isso que você propôs como meta de vida. Organize a sua vida, tenha o seu tempo de oração. Aprenda a fazer silêncio. Aprenda a ir retirando as coisas que você sabe que faz a sua alma ficar barulhenta e agitada. Aprenda a trilhar um caminho de silêncio. Nada cresce verdadeiramente no barulho. Silêncio para escutar a voz de Deus, para rezar de verdade. Silêncio para que você saiba distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Silêncio para que você encontre no terreno da sua vida as sementes de erva daninha e possa, com a ajuda de Deus, ir retirando uma por uma, com o exercício da fé, com o exercício do amor a Deus, dia após dia, comungando, confessando, vivendo o seu matrimônio, vivendo os sacramentos que você já recebeu. É um trabalho, gente, árduo para toda a vida. Que nós sejamos humildes em nos dobrar diante da vontade de Deus e viver para Ele de forma mais decidida, através da fé que Ele derrama em nossos corações e nos permite confiar sempre mais no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.